Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana, em busca dos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Bem-vindo! O combate ao trabalho infantil é o tema que abre o Pod SP 24/7 de hoje. Você vai ver que o Brasil registrou queda de 40% no número de crianças trabalhando em locais insalubres, como esgoto e matadouro. Saiba mais na reportagem. Em 2024, 560 mil crianças e adolescentes estavam trabalhando em atividades classificadas entre as piores formas de trabalho infantil. O número é o menor já registrado no Brasil desde 2016. Esse resultado representa a queda de 39% em relação a 2016, quando o Brasil tinha quase 1 milhão de crianças e adolescentes trabalhando em locais como serralherias, esgotos e matadouros. A pesquisa mostra ainda que, em comparação a 2023, houve uma queda de 5%, ou seja, 30 mil crianças deixaram de exercer atividades associadas a graves riscos de acidentes e danos à saúde. A lista das piores formas de trabalho infantil, conhecida como lista TIP, segue parâmetros da Organização Internacional do Trabalho. O combate a essas atividades é uma das prioridades do governo, que desenvolve ações periódicas de fiscalização. Nos últimos 3 anos, nós já retiramos do trabalho infantil mais de 7 mil crianças e adolescentes. Somente esse ano, até o mês de julho, o dado de mês de julho, já foram mais de 2.400 crianças e adolescentes em operações de fiscalização de combate ao trabalho infantil. 87% dessas crianças e adolescentes estavam em atividades das piores formas. Então, o foco da inspeção do trabalho é exatamente esse, essa relação de exploradores do trabalho infantil e o foco nas piores formas de trabalho infantil. No Brasil, o emprego doméstico ainda absorve mais da metade das pessoas em situação de trabalho infantil. A Penal de Contínuo também investigou para as crianças de 5 a 17 anos de idade a realização de afazeres domésticos e o cuidado de pessoas no próprio domicílio ou em domicílio de parente. Observa-se que mais da metade dessas crianças e adolescentes, 54,1%, realizavam essas tarefas domésticas. E o percentual é maior para as mulheres, foi 58,2%, comparado aos homens, 50,2%. A pesquisa do IBGE também revelou que, ao longo dos anos, o trabalho infantil teve maior queda entre beneficiários do Bolsa Família, embora esse tipo de atividade seja mais alto entre famílias que recebem o benefício. A redução do problema entre eles é mais acentuada, passando de 7,3% em 2016 para 5,2% em 2024, enquanto a queda, considerando o grupo total, ou seja, não só os contemplados pelo programa, foi de 5,2% em 2016 para 4,3% em 2024. A condicionalidade, como assim a gente chama, que é uma proteção social a mais, que o programa oferta para as famílias terem acesso à saúde e à educação, ela vem se configurando ao longo dessas 2 décadas. O programa ele tem um olhar de proteção às famílias, mas também um olhar de proteção para as nossas mulheres e, em especial, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Para classificar o trabalho infantil, o IBGE também segue orientações da OIT, que o define como aquele que é perigoso e prejudicial à saúde ou ao desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças, ou que compromete a escolarização. Além disso, atividades informais e com jornadas excessivas também recebem essa classificação. Para crianças de até 13 anos, qualquer forma de trabalho é proibida. Adolescentes de 14 e 15 anos só podem atuar como aprendizes. Jovens de 16 e 17 anos podem trabalhar com carteira assinada, mas nunca em atividades insalubres, perigosas ou noturnas. Então, o trabalho infantil traz consequências para a saúde e segurança,
Por isso, essa preocupação relacionada com o combate às piores formas de trabalho infantil. O trabalho infantil acarreta consequências diretas à questão relacionada à educação, à frequência à escola, e o trabalho infantil também acarreta prejuízos, vamos dizer, de forma geral, prejuízos no desenvolvimento físico, psíquico, moral e social de crianças e adolescentes. O Pod SP segue detalhando como é o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, a internet vai ser melhor controlada para crianças e adolescentes. Tornar a internet mais segura para as famílias brasileiras. A lei sancionada pelo presidente Lula estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais, como aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador. A partir de agora, qualquer produto ou serviço de tecnologia da informação, sejam aplicativos, jogos ou redes sociais direcionadas ao público infanto-juvenil, deverá ser dotado de instrumentos para cuidar das nossas crianças. Esta causa mobilizou, além do governo federal, o Congresso Nacional e a sociedade brasileira como um todo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, passa a ser uma agência independente com autonomia e poder de fiscalização na internet. A nova lei prevê também a remoção imediata de conteúdos de abuso e exploração infantil. As ferramentas de supervisão parental deverão, por padrão, oferecer nível máximo de proteção disponível. Isso inclui bloquear a comunicação entre crianças e adultos não autorizados. Redes com mais de 1 milhão de crianças ou adolescentes devem publicar a cada 6 meses um relatório com dados sobre denúncias de abuso, conteúdos moderados e ações de gestão de riscos à segurança e saúde das crianças e adolescentes. Provedores de serviços digitais passam a ser obrigados a garantir que haja vinculação das redes sociais de crianças e adolescentes a um adulto responsável. Mais do que uma lei, o ECA Digital representa um pacto pela infância e adolescência brasileiras. Eles nos lembram que proteger as crianças onde quer que elas estejam, seja no mundo real ou digital, é garantir o futuro de nosso país. A nova lei também proíbe traçar perfis para direcionar publicidade a crianças e adolescentes. O descumprimento das novas regras pode levar a multas, que podem chegar a 50 milhões de reais, dependendo da infração, além da suspensão temporária ou definitiva das atividades das empresas. E uma medida provisória assinada pelo presidente Lula reduziu de 12 para 6 meses o prazo para as empresas se adequarem às regras da nova lei. É inegável a importância das redes digitais, mas não estão e não pode estar acima da lei. Não pode continuar sendo usadas para espalhar fake news e discurso do ódio. Não pode dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres. É um equívoco acreditar que as Big Techs, algum dia, tomarão a iniciativa de se autorregular. Redes digitais, aplicativos, jogos eletrônicos, canais de streaming, tudo precisa de limites legais. A liberdade de expressão é um valor inegociável, mas não pode servir de desculpa para a prática de crimes no mundo digital. Também foram anunciadas medidas para tornar a internet mais competitiva para as empresas e atrair investimentos para o Brasil. Um projeto de lei enviado ao Congresso prevê coibir práticas de concorrência desleal pelas plataformas. É dever do Estado regular um setor tão concentrado, impedindo práticas desleais e anticoncorrenciais que vão prejudicar os pequenos negócios, os médios negócios e, eu vou mais longe, até grandes negócios estão sendo prejudicados pela concentração desse poder multinacional, poder econômico multinacional, que muitas vezes impõe regras para as quais o Estado não está municiado a combater. O
presidente Lula assinou ainda a medida provisória que cria o regime especial de tributação para serviços de data centers no Brasil, o REDATA. O programa está vinculado à Nova Indústria Brasil e tem o objetivo de ampliar a capacidade brasileira de armazenagem, processamento e gestão de dados. A desoneração, presidente, total de IPI, PIS e COFINS. E quando for produto importado, um equipamento, né, um componente que não tenha fabricação nacional, zera o imposto de importação. Há uma expectativa de que o Brasil possa atrair 2 trilhões de reais de investimentos. 2 trilhões de reais, gerando aqui inovação, fortalecendo inteligência artificial, melhorando produtividade, gerando emprego e renda. Damos um passo importante em direção à soberania digital do Brasil. O que nós estamos fazendo é antecipar em um ano a legislação tributária que vai entrar em vigor em 2027. Significa isso sim, fortalecer o ecossistema digital brasileiro, mais aberto a empresas estrangeiras dispostas a investir no Brasil. Essas empresas são e serão sempre bem-vindas. Em contrapartida, exigimos que todas elas o cumprimento estrito da legislação brasileira. Proteção às empregadas domésticas. O Ministério do Trabalho enviou notificação aos empregadores que não recolhem o FGTS. Há 1 ano e 3 meses, Conceição trabalha como doméstica nesta casa em Brasília. Ela tem carteira assinada e o recolhimento do FGTS está em dia. Tem vários interesses nisso. Saque aniversários, imóveis e até mesmo quando você sai do trabalho, você também pode retirar, né? O FGTS é uma grande ajuda também. Mas nem todos os empregadores estão em dia com o pagamento das obrigações trabalhistas dos funcionários domésticos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, este pode ser o caso de mais de 80 mil empregadores, que após um cruzamento de dados feito pelo governo, apresentaram indícios de irregularidades. Eles são responsáveis por 154 mil postos de trabalho doméstico em todo o país. E o montante devido ultrapassa os 375 milhões de reais. Se não houver regularização do FGTS, o Auditor Fiscal do Trabalho faz esse levantamento, emite uma notificação de cobrança mesmo do débito, aí são emitidos autos de infração que posteriormente, né, depois do procedimento administrativo, viram uma multa, né, viram multas com relação ao que não foi pago. E aí, não pagando também administrativamente, isso aí vai ser inscrito em dívida ativa, que é o futuro, né, depois de todo o nosso trabalho de auditoria fiscal. Os empregadores com um indicativo de débito estão sendo avisados pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista, DET, que é a plataforma oficial de comunicação entre o governo e os empregadores. A regularização voluntária dos débitos pode ser feita até o dia 31 de outubro. Após esse prazo, estarão sujeitos à notificação formal e multa. A gente chama atenção. Você tem como colocar em dia de forma voluntária até 31 de outubro, você não vai sofrer nenhuma multa, não vai sofrer nada. Agora, não cumprindo esse prazo que a gente está concedendo, avisando de forma voluntária, aí sim você será notificado e poderá ser autuado, portanto, sofrer sanções. Portanto, evite isso, porque aí a conta vai ficar mais cara. O destaque agora é o turismo, e você vai ver que até agosto de 2025 o Brasil atingiu recorde de turistas internacionais. Nem nos anos em que o país sediou os 2 maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, o Brasil havia registrado a entrada de tantos turistas estrangeiros. Segundo o Ministério do Turismo, de 1º de janeiro a 14 de setembro deste ano, 6.807.707 estrangeiros visitaram o país.
número muito perto de atingir a meta do Plano Nacional de Turismo para o ano de 2025, que é de 6.900.000 turistas. Ainda segundo o Ministério, a expectativa é que ainda neste ano o país alcance a meta antecipada de 10 milhões de visitantes estrangeiros, esperadas apenas para o ano de 2027. O Brasil já vinha batendo recordes de turistas estrangeiros desde 2023. Naquele ano, foram 5.900.000 visitantes. Em 2024, o número chegou a 6.657.000 turistas internacionais. O aumento do número de visitantes estrangeiros se deve principalmente à ampliação da conectividade aérea internacional e doméstica, que facilita a chegada a diversos destinos, a presença de representações do Brasil em feiras internacionais, a promoção de destinos brasileiros nas redes sociais e investimentos em infraestrutura turística. Você vai ver agora como a inteligência artificial pode ajudar no combate ao desmatamento da Amazônia. A nova ferramenta digital vai reforçar a proteção da Amazônia ao combinar imagens de satélites e inteligência artificial para identificar indícios de desmatamento, mineração ilegal, queimadas e outras atividades irregulares na região. Segundo o governo federal, é mais um avanço na política de controle e preservação do maior bioma brasileiro. A gente vem investindo bastante no aprimoramento dos métodos de monitoramento para poder alocar mais recursos computacionais, alocar mais computação em nuvem, usar algoritmos que são baseados em inteligência artificial, em aprendizado profundo, para poder fazer esse monitoramento. O sistema de detecção já é usado pelo sistema de vigilância da região, mas recebeu novas tecnologias que ampliam a capacidade da detecção terrestre. A partir de agora, as instituições de fiscalização, como o IBAMA e as polícias ambientais estaduais, ganham um reforço para orientar as operações, já que será possível diversificar o foco das pesquisas nas imagens de satélites, além de vigiar a floresta nativa, que domina a maior parte da região em tempo real, 24 horas por dia. O novo sistema inclui as áreas de cerrado, de savanas e de campos gerais, localizadas dentro do bioma, ou seja, as emissões de alertas por indícios de anormalidade no cotidiano da região passam a ocorrer em toda a Amazônia Legal. Os dados do DETER para o mês de agosto de 2025 demonstram a importância da implantação do novo sistema. Em um ano, houve queda de desmatamento em todos os biomas monitorados. Na floresta amazônica, os alertas de corte de vegetação diminuíram 36,6%, quando comparado com agosto passado. Queda também no mesmo período de 27,3% no bioma cerrado e de 16,8% na apenas nas áreas não florestais do bioma Amazônia, que não eram monitoradas, houve um crescimento de áreas desmatadas de 8%. Agora, com esse sistema, a gente está realmente entendendo como é que ocorre e aonde ocorre essa supressão de vegetação não florestal dentro do bioma amazônico. Então é importante ter essa informação. O principal ganho que a gente tem com isso é justamente ter dados para poder delimitar a política pública. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver produtos que são a cara de São Paulo. É um Made in São Paulo. Produtos feitos por paulistas e com qualidade. É isso, fique com a gente no Pod SP 24/7. Você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O
Pod SP 24/7 está de volta mostrando os produtos que são a cara de São Paulo. Produtores de todo o estado unidos para mostrar o que temos de melhor quando o assunto é culinária e qualidade. É Made in São Paulo, feito por paulista, feito com os melhores ingredientes do estado. Provar os destinos mais incríveis de São Paulo. O paladar é o melhor dos sentidos para conhecer a fundo a cultura de uma cidade. No fim, é a culinária local que desperta no visitante a vontade de voltar para provar de novo todas as delícias regionais. Uma feira gastronômica na capital paulista apresentou o melhor da culinária e dos produtos regionais de cada pedacinho de São Paulo. Um buffet com várias estações trouxe os destaques da culinária paulista. O chefe que elaborou o menu fala sobre os trabalhos de escolher entre os melhores produtos e as melhores receitas de cada região. A gente recebeu uma lista de todos os bons produtos produzidos em cada região e aí, a partir disso, procuramos adequar com o clima da região, o que se come na região, o produto que nós teríamos também disponível aqui em São Paulo para preparar esse cardápio que vai ser servido hoje. Vai ser um prato, uma preparação de cada uma das 4 rotas gastronômicas. Os doces do interior de São Paulo. Receita de vó, como conta o produtor Mauro, que vem de Atibaia, no Circuito das Frutas. Então nós temos alguns produtores locais que produzem as frutas orgânicas e a gente compra essas frutas, mas porque assim, é uma corrente do bem, sabe assim? Então nós compramos essas frutas, levamos para casa e minha mãe põe nos tachos com colher de pau, depois se quiser um vídeo eu te arrumo, dizendo como que é fabricado e desenvolvido isso. São leves, não é um doce melado, que é uma receita de vó, sabe assim? Então, e as coisas mudaram, mas a gente continua, a gente prevalece ainda esse sistema de não ao químico, não a subterfúgio. Então, vamos supor, o doce de leite. O doce de leite é feito num tacho de cobre, que demora, minha mãe mexe na colher de pau. Então é muito assim, é muito artesanal, né? Nós mantemos a tradição da família. E é esse doce da vovó que atrai tanto, agrada tanto o turista para a sua região. Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Porque a gente faz com amor. Sabe, eu acho que esse é o lance, de você fazer as coisas, porque nós não trabalhamos, apesar de ser um serviço maçante, porque a gente faz o que gosta, e aí deixa de ser trabalho e obrigação. Do Circuito das Águas, chegam os queijos artesanais de Amparo. Rosana, da Fazenda Atalaia, apresenta o queijo Tulha, vencedor da medalha de ouro no World Cheese Awards, premiação que destaca os melhores queijos de todo o mundo. Olha, o Tulha, nós brincamos sempre para as pessoas que fomos felizes com essa escolha. Por que ele chama Tulha? Porque ele foi maturado dentro de uma antiga tulha de café. A origem da fazenda é de produção de café. E há 26 anos eu comecei a produzir os queijos lá na fazenda. E em algum momento resolvemos maturar o queijo num ambiente que chama tulha, que as paredes são todas de taipa e que armazenava café. Então nós tivemos um resultado impressionante, é um queijo que todo mundo que coma fala, uau, tem alguma coisa de muito diferente nele. E nós acreditamos que isso é uma mistura do ambiente com as paredes de taipa, que tem um frescor, e também dos cafés que eram armazenados. Então tem resíduos do café nesse ambiente e acaba dando esse resultado. O diretor do Destino Circuito das Águas Paulistas fala mais sobre os destaques da região. Sim, na verdade nós somos um circuito que compreende aí 9 cidades da nossa região, que tem, além do turismo religioso, um forte turismo gastronômico, que a gente está buscando essa retomada, tanto quanto a questão de produtores, quanto propriamente dito, pessoas que trabalham diretamente com alimentos, produção de pratos conhecidos. Né? A região ali de Socorro, ela é muito conhecida pelos esportes radicais, né? Aqui na região de Amparo nós trabalhamos muito a questão gastronômica, nós temos um foco muito grande na região, além do turismo religioso, né? Nós estamos focando muito na questão do turismo religioso, com essas novas campanhas que o Estado está fazendo, além dessa iniciativa, que são as rotas gastronômicas de fortalecimento da região de forma geral.
Do roteiro dos Bandeirantes, o destaque são os alambiques da fazenda Irmãos Brasílio, em Porto Feliz, de onde saem nobres cachaças artesanais. Quem conta a história do alambique Porto Brasil é o produtor Vinícius. Aqui nós temos a cachaça de Jequitibá, é uma madeira branca, ela não traz cor, cheiro nem sabor. Ela lembra muito o meu terroir, o meu fermento, deixando a cachaça mais leve, mais macia, com níveis de acidez bem baixos. O carvalho, uma tradicional linha que todo mundo conhece, porém é feito um sistema de soleira, onde eu trabalho todas as barricas de carvalho em uma única só, blendando essas barricas para que cada uma delas traga uma propriedade diferente para dentro da cachaça. A amburana, uma madeira extremamente nobre, traz notas de baunilha, aromas de cravo e canela, com leve adocicado. Temos também o licor de jequimel, que é uma infusão da cachaça de Jequitibá com o mel silvestre, onde ele passa por um processo rigoroso de dormência para que as propriedades do mel se fundam dentro das propriedades da cachaça. E o limoncello, que é um licor inédito, a base dele também é a cachaça de Jequitibá e o limão siciliano, trazendo para dentro da cachaça sabores únicos e inigualáveis. E me diz de onde veio essa inspiração? Chegou da Itália essa inspiração? Tem italiano na família, Vinícius? Tem, eu sou descendente de italiano, né? Tenho nacionalidade italiana, tenho primos que moram na Itália, inclusive essa receita veio da Itália, mas aí ela passou por uma alteração, porque a original é feita de álcool de cereal. Então a gente foi trabalhando essa receita aos poucos, deixando ela bem tranquila, bem suave, para trazer todas as propriedades, não só do limão siciliano, como também da cachaça de Jequitibá. Espírito Santo do Pinhal é a capital do café e do vinho de São Paulo, como conta a diretora de turismo do município. Então, nós somos capital do café e do vinho. Nossa cidade ela é conhecida pela excelência de cafés e vinhos que produzimos. Essa história da nossa cidade se confunde com a história do café. Então, Pinhal, o crescimento dela sempre acompanhou o café. E agora, há uns 12 anos, veio a vinícola Guaspari e nós temos também mais de 30 vinícolas surgindo na nossa região, não só em Espírito Santo Pinhal, mas na nossa região, produzindo vinhos de excelente qualidade e premiados. Então é muito interessante, por exemplo, agora em junho, julho, nós vamos ter as colheitas tanto do café quanto da uva. Então temos a festa da Vindima e nós recebemos pessoas do mundo inteiro, porque as máquinas que produzem café para benefício de café é muito forte. 80% das máquinas que produzem no mundo inteiro está em Pinhal também. E a capital paulista foi representada pelo sanduíche de mortadela, uma delícia eternizada por Michel Tumanés, o Michelão, ícone do turismo paulista e do Brasil. O filho, Alexandre, segue os passos do pai, com homenagens ao legado de muito trabalho e responsabilidade pelo turismo brasileiro. É verdade, Vivi. É uma emoção muito grande, São Paulo homenageando ele. Um ícone do turismo, né, que nos deixou ano passado. E eu estou tentando aí levar um pouquinho do prazer e da tradição dele. A mortadela do Michelão começou em 1990, que ele levava uma mortadela nas viagens dele, na mala, para a suíte do hotel, para beber com os amigos, um uísque, uma cerveja. E foi crescendo de tal forma que as empresas, as produtoras de mortadela, as fábricas entraram em contato com ele e falaram, nós queremos que você use o nosso produto. Ele falou, eu uso o produto de vocês, só que eu quero que vocês façam uma do meu tamanho, que eu tenho 2 metros. E não é que a fábrica fez, uma peça gigante, e aí virou um produto que chama Mortadela do Michelão, conhecido no Brasil e no exterior. Desde 2011 a gente fazendo já como um produto e desde 1990 ele teve a ideia. E eu sou muito grato de acompanhar. Agora, dia 25 próximo, nós vamos ter uma homenagem no Rio de Janeiro, o Clube do Feijão Amigo do Rio de Janeiro, homenageando o Michel no Jockey Club. E assim, é muito bom, é prazeroso, a saudade é grande, mas eu tô com ele e não abro, minha saudade é eterna. E
E se você também ficou com água na boca com tantas delícias, é só botar o pé na estrada e seguir a Rota Gastronômica Paulista. E boa sorte na aventura que é descobrir os mais gostosos destinos de São Paulo. É isso, Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Ouça a gente na sua plataforma preferida de áudio ou então vá até o nosso canal do YouTube. Se inscreva, @PodSP247. Obrigado. Até amanhã.